Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de epidemiologia e agora nós vamos introduzir falando sobre as variações em epidemiologia. Então, dizem respeito às variações não esperadas para a ocorrência de uma doença que pode ser verificada através de técnicas de estatísticas que levam em consideração a distribuição normal ou já conhecida da doença no tempo. Então, tal variação irregular para a ocorrência de uma doença pode ser classificada como epidemia, endemias, pandemias ou surto. E agora nós vamos entender quais são os significados de cada um desses. Então, as endemias. A endemia se dá quando uma doença tem ocorrência em uma região, mas sem aumento significativo no número de casos. Ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. Se houver alta incidência e persistência da doença, pode ainda ser chamada de hiperendêmica. Algumas doenças endêmicas são consideradas sérios problemas de saúde no mundo e preocupam governantes, em especial os que lideram países tropicais de baixa renda. É o caso da AIDS e da malária, que matam milhões de pessoas a todos os anos em países que têm a renda mais baixa, né? Outra questão importante sobre as doenças endêmicas é que elas podem se tornar epidêmicas se não controladas. Isto é, depende de vários fatores que vão desde mudanças no agente ou hospedeiro até transformações no ambiente. Então, o contrário também pode acontecer, como é o caso do novo coronavírus. Hoje já existe uma discussão, alguns países que estão tomando a decisão de considerar a doença endêmica. Exemplo, a região do Brasil é considerada uma região de risco de malária. Então, aqui no Brasil é uma doença endêmica. A pandemia é uma disseminação mundial de uma doença, que é o que aconteceu com o coronavírus, né? O Covid aconteceu isso, então ele começou em um país e com o tempo ele foi se desvastando por todo o mundo. E foi o que aconteceu. Todos os países tiveram presença do Covid-19 e foram mudando todas as variantes. Então, de uma endemia, ele passou a ser uma pandemia, que durou em torno de 3 anos. Então, ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ele. Então, em uma escala de gravidade, a pandemia é o pior dos cenários, que foi o que aconteceu conosco. Foi um pior dos cenários que nós já vivemos nos últimos tempos, que levaram à morte de milhares de pessoas, porque ele se estende a várias regiões do planeta. Mas isso não necessariamente significa que a situação é irreversível, ou que o agente da doença tem aumentado o seu poder de ameaça. O que muda são as medidas adotadas pelas autoridades no combate do problema, né? Trouxeram a vacina para nós para que a gente conseguisse combater o Covid-19. O protocolo de ação deve ser respeitado não só pelos países afetados, mas também pelos que ainda não registraram casos da doença. É necessário uma abordagem integrada com governos e sociedade trabalhando juntos na contenção do agente infeccioso. Outro exemplo que aconteceu, foi quando em junho de 2009 a OMS declarou uma pandemia de gripe suína, de H1N1, e à época eram registrados casos de doença no mundo inteiro. Então foi uma doença também que se espalhou pelo mundo inteiro. Qual o significado do surto, quando a gente vem falando que está acontecendo o surto de uma doença? Então, o surto é aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região. Então, está tendo um surto em determinada comunidade. Então, está tendo um surto da doença em uma certa estação do ano que acontece. Então, o número de casos pode variar de acordo com o agente que causa a doença e também é avaliado o tamanho e tipo de exposição anterior, quando se trata de uma doença conhecida. Geralmente, os surtos são causados por infecções transmitidas por pessoas, animais ou ambientes, produtos químicos e até materiais radioativos.
Existem ainda os surtos de causas desconhecidas, como as populares viroses, por exemplo. Vou dar um exemplo de um surto que aconteceu, Foi o surto do vírus Ebola. São uma preocupação constante nas regiões tropicais da África subsaariana, desde o ano de 1976. Então, de vez em quando, nós ainda temos surtos de Ebola nessa região. Então, é algo predominante da região da África, Então, o Ebola causa surto nessa região. A epidemia. Uma epidemia é quando ocorre o aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala global, ou seja, acomete alguns países, alguns locais, mas não acomete o mundo inteiro. Ou seja, o problema se espalha acima do esperado sem uma delimitação geográfica específica. Neste caso, a doença se faz presente em diversos locais ou comunidades, para além daquele que foram inicialmente identificados. As epidemias podem ser em nível municipal, estadual e nacional. Para classificar uma doença como epidemia, deve-se avaliar o número de casos em uma relação à população. Qual o tamanho da população? O quão suscetível à doença ela é? Analisam-se também critérios técnicos relacionados à região em que os casos ocorrem, bem como o período que se iniciaram. Vale destacar que as doenças sazonais não são consideradas epidemias, apesar de registrarem aumento dos casos todo ano em uma determinada época ou estação. Exemplo: em dezembro de 2021, ocorreu um aumento repentino e generalizado dos casos de gripe no Brasil. Na época, as autoridades de saúde do estado do Rio de Janeiro trataram a situação como uma epidemia no estado fluminense. Então, foi o que aconteceu em uma determinada região. Ali no estado fluminense, estava tendo uma epidemia de gripe, Porque várias pessoas estavam tendo a gripe. Mas como que acontece essa investigação, Como que as pessoas chegam a um determinado dizer que é epidemia ou um surto? Então, as etapas de investigação de epidemia ou surto. Eles fazem primeiro uma investigação preliminar, revê informações existentes, determina a natureza, o local e a gravidade do problema, confirma o diagnóstico, estabelece uma definição de caso, de tempo, lugar ou pessoa, identifica e qualifica os casos, faz uma curva epidêmica e listagem dos casos, uma análise descritiva dos casos, estabelece a existência de um surto, implementa e avalia medidas de controles emergenciais. Então, essas aqui são as etapas para que a gente chegue à conclusão se é uma epidemia ou se é um surto. Também é importante fazer a notificação, ver qual é o problema, qual o período, qual o local e quais os números de caso, Quais são os totais de números de caso. Em relação à parte clínica, juntam os médicos, funcionários e pacientes, e a vigilância faz os critérios diagnósticos e ainda tem a parte também laboratorial. E aí chega a definição de caso, que é simples e fácil de aplicar, é aplicada sem viés a todas as pessoas investigadas, inclui critérios clínicos ou laboratoriais, tem restrição de tempo e lugar, quem, quando e onde, e faz a listagem dos casos de diversas fontes, busca ativa de casos internados, prontuários de interações pregressas, dados do CCIH e da vigilância epidemiológica também. Então, aqui nós temos um quadro das etapas de investigação de epidemia ou surto. Então, na etapa 1, nós temos a confirmação do diagnóstico da doença. Na etapa 2, nós temos a confirmação da existência da epidemia ou do surto. Na etapa 3, nós temos a caracterização da epidemia. Na etapa 4, nós temos a formulação de hipóteses preliminares. Na etapa 5, nós temos a análises parciais. Na etapa 6, nós temos a busca ativa de casos. Na etapa 7, nós temos a busca de dados adicionais.
Etapa 8, nós temos a análise final. Na etapa 9, as medidas de controle. Etapa 10, o relatório final. E na etapa 11, a gente faz a divulgação dessa epidemia ou surto. Causas autoctônicos e autoctones. Então, nós temos os causos autoctônicos, que são aqueles que ocorrem na mesma região, onde a pessoa ou animal que os contraiu reside, enquanto os causos aloctônicos são aqueles que não são importados de outras localidades. Por exemplo, o caso da febre oripuxe é considerado autoctone, quando o indivíduo que o contraiu reside na mesma região onde a doença se manifestou. Em relação aos solos, os solos autoctônicos são aqueles que se formam a partir da interpermeabilização das rochas subjacentes, enquanto os solos aloctônicos são aqueles que se formam a partir de sedimentos transportados de outras áreas. Agora nós iremos falar sobre os indicadores de saúde. Então, nesta unidade, nós apresentaremos as principais medidas de frequência de doença e os principais indicadores de saúde, que servem para avaliar o cenário epidemiológico de uma população e estimular o seu nível de desenvolvimento social e econômico. Tendo em vista que vários indicadores de saúde expressam indiretamente a falta da infraestrutura e organização dos serviços de saúde, bem como a falta de educação e informação em saúde por parte da sociedade. Então, o que são os indicadores de saúde? A vigilância da situação de saúde desenvolve ações de monitoramento contínuo do país, estado, região, município, território, por meio de estudos e análises que traduzam o comportamento dos principais indicadores de saúde, priorizando questões relevantes e contribuindo para um planejamento de saúde mais abrangente e adequado. Um indicador consiste em uma medida que reflete uma característica ou aspecto particular, em geral, não sujeito à observação direta. Os indicadores de saúde têm como propósito principal elucidar a situação de saúde de um indivíduo ou de uma população. Então, quais são os indicadores sociais, econômicos e demográficos? Podemos citar como, por exemplo, indicadores que se referem diretamente à saúde de indivíduos ou de população, ou à falta desses indicadores. As medidas de mortalidade e morbidade do estado nutricional, demográfico, disposição e fatores de risco de satisfação com o próprio estado de saúde. Ainda que existam muitas especificidades, tendo por base os parâmetros sugeridos pela OMS, agrupa os indicadores em 3 categorias. Indicadores que traduzem diretamente a saúde, indicadores que se referem às condições do meio, indicadores que medem os recursos materiais e humanos relacionados à atividade de saúde. Então, aqui nós temos os indicadores que traduzem diretamente a saúde. Neles, nós temos razão da mortalidade proporcional, coeficiente geral de mortalidade, esperança de vida ao nascer, coeficiente de mortalidade infantil e coeficiente de mortalidade por doenças transmissíveis. Indicadores que se referem às condições do meio. Índice de abastecimento de água, rede de esgotos, contaminações ambientais por poluentes. E os indicadores que medem o recurso de material humano. Índice relativo à rede de unidades de saúde para atenção básica, profissionais de saúde e leitos hospitalares. Então, quais são os indicadores demográficos, né? O que são os indicadores demográficos? Medem a distribuição de fatores determinantes da situação de saúde relacionados à dinâmica populacional na área geográfica deferida. Os indicadores socioeconômicos
medem a distribuição dos fatores determinantes da situação de saúde relacionados ao perfil econômico e social da população. Residem na área geográfica referida. Indicadores de mortalidade. Informam a ocorrência e distribuição da causa de óbito no perfil de mortalidade da população residente na área geográfica deferida. E os indicadores de morbidade. Informam a ocorrência e distribuição de doenças e agravos à saúde na população e residem na área geográfica referida. Indicadores de fatores de risco de proteção. Eles medem os fatores de risco, exemplo, tabaco, álcool, e a proteção, exemplo, alimentação saudável, atividade física, o aleitamento materno, que dispõem a doenças e agravos ou protegem das doenças e agravos. Nós temos também os indicadores de recurso, que medem a oferta e a demanda dos recursos humanos, físicos e financeiros para o atendimento às necessidades básicas de saúde da população na área geográfica referida. Nós temos também os indicadores de cobertura, que medem o grau de utilização dos meios oferecidos pelo setor público e pelo setor privado para entender as necessidades de saúde da população na área geográfica referida. Existem também alguns outros indicadores. Os indicadores nutricionais, que são utilizados para a avaliação das condições de saúde e nutrição da população. Por exemplo, nós podemos citar a proporção de recém-nascidos com baixo peso ao nascer e a proporção de crianças com peso e altura inferiores para o esperado, expressa pelo peso e idade, mais especificamente peso, altura e idade. É importante notar que alguns dos dados utilizados para gerar esses indicadores são coletados na rotina da unidade de saúde da família. Então, esses dados são coletados lá na UBS, na Estratégia de Saúde da Família. E os indicadores demográficos, que são indicadores cruciais para a construção e compreensão de outros indicadores da saúde, pois trabalham com dados demográficos como fonte primária de informação. Então, alguns exemplos desses indicadores são população total, razão de gênero, taxa de crescimento da população, proporção de idosos na população, razão de nascidos vivos, estimados e informados. Indicadores sociais e socioeconômicos são utilizados como indicadores sanitários, indiretos e são fundamentais para compreender os fatores de riscos para determinados agravos. Podem citar no elenco desses indicadores a taxa de analfabetismo, escolaridade da população por faixa etária, produto interno bruto, proporção de pessoas com baixa renda, entre outros. Indicadores ambientais, também conhecidos como indicadores sanitários, estão diretamente relacionados às condições socioeconômicas, como por exemplo, nós podemos citar a cobertura do saneamento básico, abastecimento de água e a coleta de lixo. Indicadores de serviços de saúde refletem que ocorrem no âmbito da assistência à saúde e podem ser subdivididos em 3 grupos. Medidas de frequência de doença. Como o termo já sugere, medidas de frequência de doenças são indicadores construídos com o objetivo de mensurar a ocorrência de doenças na população. Lembrando que nós estamos na epidemiologia, onde a gente estuda tudo o que está acontecendo naquela população em relação à doença. Quais são as causas, quais são as ocorrências, quantas pessoas estão doentes, qual a frequência com que elas adoecem, qual é um determinado tempo, se existe um tempo correto para aquela doença acontecer. Então, em termos gerais, as principais medidas em saúde são, segundo Lima, Podeus e Roucayrol, podem ser definidas de acordo com os conceitos abaixo: índices, coeficientes, taxas e indicadores. Então, o índice é o termo genérico apropriado para referir-se a todos os descritores da vida e da saúde.
Inclui todos os termos numéricos existentes e incidentes que trazem toda a noção de grandeza. Nós temos o coeficiente, que são medidas secundárias que, ao serem geradas pelos quocientes, entre medidas primárias de variáveis independentes, deixam de sofrer a influência dessas variáveis para expressar somente a intensidade dos riscos de ocorrência. Em outras palavras, trata-se da frequência com que um evento ocorre na população. As taxas são medidas de riscos aplicadas para cálculos de estimativas e projeção de incidências e prevalências em população de interesse. Os indicadores são os índices críticos capazes de orientar a tomada de decisão em prol das evidências ou providências, para se calcular a frequência com que as doenças ou problemas de saúde acometem a população. São utilizadas as seguintes medidas de frequência: incidência e prevalência. Nós vamos entender agora o que é a incidência. Então, a incidência ela é a frequência de novos casos de uma determinada doença ou problema de saúde num determinado período, oriundo de uma população sob risco de adoecer no início da observação. Ou seja, a gente vai ver a incidência, qual a quantidade determinada de pessoas que estão doentes em determinado tempo, qual a frequência que acontece, qual a incidência. Então, os novos casos ou incidentes podem ser compreendidos como aqueles indivíduos não doentes no início do período da observação, sob risco ou susceptível, e que adoeceram durante o período observado. Portanto, para se definir a incidência de uma doença ou a acurácia, é necessário acompanhar a população em observação. Com base nessa definição, pode-se deduzir que uma doença pode incidir sobre o mesmo indivíduo mais de uma vez durante o período observado, o que é denominado de incidência total. Tal medida é muito utilizada para se calcular a incidência de doenças agudas, podendo ser essas infecciosas, mas que não conferem imunidade, ou não infecciosas. Acidente vascular cerebral, por exemplo, é um desses casos. Então, a incidência ela pode ser mensurada de forma bastante simples. Basta contabilizar a ocorrência de determinado agravo sobre uma população num determinado período, o que representa o número de casos incidentes. Então, a gente contabiliza a ocorrência de determinada situação sobre a população num determinado tempo, para a gente descobrir qual a incidência em determinado tempo que acontece aquela doença. Então, no entanto, essa medida é um pouco útil para se compreender a proporção desse número sobre a população ou para se comparar tal medida com os resultados encontrados em outras populações. Portanto, para que seja utilizada como indicador de saúde, é necessário que se calcule a taxa de incidência. Então, como que a gente faz esse cálculo de incidência? Vejamos como calcular a incidência. Nós temos aqui incidência. Ela é dividida pelo número de casos novos em determinado período, dividido pelo número de pessoas expostas ao risco no mesmo período, vezes a constante. Quem que vai ser essa constante? A constante ela é uma potência com base de 10, 100, 1000 ou 100 mil, pela qual se multiplica o resultado para torná-lo mais amigável, ou seja, para se ter um número inteiro. É muito mais difícil compreender uma taxa de 0,15 morte por mil habitantes, a uma taxa de 15 mortes por 100 mil habitantes. Quanto menor for o numerador em relação ao denominador, maior a constante utilizada. Então, como a gente pode observar na expressão matemática aqui acima, a taxa de incidência é a razão entre o número de casos novos observados durante um determinado período e o número de pessoas expostas ao risco de adoecer no mesmo período, multiplicada por uma constante de base 10. Essa constante, além de facilitar a compreensão do resultado, tem a função de tornar os dados comparáveis
quando estamos tratando de população com tamanhos variados. Vale salientar que as medidas de mortalidade e letalidade podem ser estendidas como casos particulares dentro do conceito de incidência, quando o evento de interesse é a morte e não o adoecimento. Tais medidas podem ser definidas, como por exemplo, a mortalidade, que é uma medida muito utilizada como indicador de saúde, porque permite avaliar as condições de saúde de uma população. É calculada dividindo-se o número de óbitos pela população em risco. Estudaremos mais sobre essa medida ainda nesta unidade. Letalidade é uma medida de gravidade da doença, expressa o poder que uma doença ou agravo à saúde tem de provocar a morte nas pessoas acometidas. É calculada dividindo-se o número de óbitos por determinada doença, pelo número de casos da mesma doença. Algumas doenças apresentam letalidade nula, como por exemplo, escabiose, enquanto para as outras a letalidade é igual ou próxima a 100, como a raiva humana. Então, já que nós compreendemos a importância e como se calcula a taxa de incidência, nós vamos tratar da segunda medida de frequência de doença da epidemiologia, que é a prevalência. Então, segundo Costa e Cali, em 2009, a prevalência pode ser definida como a frequência de casos existentes de uma determinada doença em uma determinada população, em um dado antigo. Em outras palavras, são os casos já existentes, antigos, somados aos casos novos numa dada população durante um período de tempo. Então, quais são as medidas de morbidade? As medidas de morbidade são essenciais à prevenção e controle dos agravos à saúde e doença, por poderem subsidiar o planejamento de ações específicas, bem como monitorá-las, permitindo a sua correção em tempo hábil e avaliá-la no final do período proposto. Podem se referir à totalidade de casos, a prevalência, ou somente aos casos novos, que é a incidência, de uma doença ou agravo à saúde em determinada população e período de tempo. A morbidade é um dos importantes indicadores de saúde. É um termo genérico usado para designar o conjunto de casos de uma dada doença ou a soma de agravos à saúde que atingem um grupo de indivíduos. A prevalência descreve a força como um volume, com que subsistem os agravos à saúde e doença nas populações, permitindo comparar no tempo e no espaço a distribuição da doença de acordo com características de interesse da população exposta, tais como idade, sexo, cor da pele, renda, entre outros. Pode-se referir à totalidade de casos de um agravo à saúde e doença em um determinado local e período de tempo, prevalência lápsica no período, ou a totalidade de casos em um ponto específico do tempo, dia ou mês. A prevalência instantânea, também denominada de pontual ou momentânea. No cotidiano dos serviços de saúde, quando se usa a prevalência como indicador, normalmente se calcula a lápsia devido à maior facilidade para o seu cálculo. Então, as medidas de morbidade dentro da incidência se referem somente a casos novos de um agravo à saúde e doença em uma dada população em um determinado período de tempo. Ela fornece a noção de intensidade com que o desfecho ocorre na população ou a sua velocidade de disseminação na particularidade das doenças infecciosas. É a medida de modo geral que indica o risco, enquanto probabilidade de ocorrência do agravo à saúde e à doença em delimitada população e período de tempo. Ela pode ser expressa por meio de coeficiente de incidência acumulativa, que representa o total de casos novos a doenças e agravos em uma população exposta aos riscos de ser acometida por ele, ou a taxa de densidade de incidência, a qual reflete a média dos casos novos em uma população exposta a risco, considerando o tempo individual da exposição ao fator de risco.
Quando se realiza a investigação de surtos que representam o aumento acima do esperado da incidência de uma doença ou agrava a saúde em um local bem determinado geograficamente, como por exemplo hospitais, indústrias, quartéis, em um curto período de tempo, dias ou semana. O coeficiente de incidência acumulativa recebe um nome específico, chamado de coeficiente de ataque. Para o seu cálculo, usa-se a mesma expressão matemática do coeficiente de incidência acumulativa. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos continuar vendo sobre as medidas de morbidade e até a próxima.